Olá, sexto ano, de volta à aula de História, conteúdo, continuação, Grécia Antiga. Vamos só relembrar a aula passada? Na aula passada, nós falamos que o povo grego foi um povo de fundamental importância e talvez seja o povo mais famoso da antiguidade, juntamente com os romanos. Os gregos, eles foram responsáveis por uma grande mudança na maneira de ver o mundo, na maneira de pensar as coisas. Basta relembrar, e vamos ver isso depois, que foi na Grécia Antiga, que nós temos assim uma breve introdução, foi na Grécia Antiga que os mitos deram lugar aos pensamentos, não é? Foi na Grécia Antiga que nós vamos ver filósofos que eram pensadores, que propunham um mundo melhor, que buscavam o porquê das coisas, não é? Na Grécia Antiga vai surgir pela primeira vez uma noção de povo irmão interligado. Como isso? Vamos por partes. No livro de vocês, na página 18, tem assim, fala sobre a Guerra de Troia. A Guerra de Troia foi uma guerra que existiu, mas foi de um povo contra outro. O livro de vocês é bem claro e diz que foi onde é a Turquia hoje, né? Mas, como não existia uma historiografia escrita, o grego aí colocou uma série de lendas e mitos juntamente com a história da guerra para tornar a história mais, como se pode dizer, mais palpável, para tornar a história mais bonita de se ver. Os gregos tinham essa mania. E quem escreveu a história da Guerra de Troia, falamos na aula passada, foi Homero, um poeta cego. Só que, para tratar a história da guerra, ele colocou lutas, os guerreiros que foram lutar em Troia, lutaram contra os monstros marítimos, enfrentaram deuses, tiveram encontro com bruxas, e tudo isso ele criou. E até hoje existe um filme chamado A Odisseia. Quem quiser assistir, pode assistir. É um filme interessante que mostra a Guerra de Troia, mas mostra mais a viagem do que a guerra. Foi lá que surgiu, nessa história da Guerra de Troia, o cavalo. O mito conta o seguinte, que para os gregos vencerem a Guerra de Troia, eles ficaram anos e anos. Primeiro, porque para chegar em Troia foi uma dificuldade. Depois de chegar, eles não conseguiam adentrar em Troia porque as cidades naquela época eram muradas e os muros eram extensos, gigantescos. Então, como atravessar aquele muro? Aí o Odisseu, que é Ulisses, ele inventa um cavalo, os gregos constroem um cavalo oco e o exército grego vai para dentro do cavalo. E fica um grego lá de fora. Quando o exército troiano chega, o grego que está do lado de fora fala, olha, nós perdemos a guerra e deixamos esse cavalo de madeira como troféu. Os troianos, segundo a lenda, levam o cavalo para dentro da cidade murada, cheio de gregos dentro, e à noite os gregos saem do cavalo, abrem os portões da cidade, os gregos de fora entram e conseguem vencer os troianos. E aí, nessa mesma mito, nessa mesma lenda, o Odisseu chega para o deus Poseidon do mar, né, e fala isso no livro, a Odisseia, né? Como eu disse, é uma história cheia de lendas. E fala, eu, Odisseu, um homem de carne, osso e ideias, consegui vencer, né? E aí o Poseidon discute com ele e a história segue. É uma história boa de se ver. Eu até aconselho vocês a procurarem, tá bom? Nessa época, foi no fim do período arcaico. O período arcaico foi um período em que as antigas cidades gregas foram deixadas para trás e surgiram novas cidades gregas. No período arcaico era o período em que as famílias gregas casavam seus familiares por interesses familiares. Uma família queria ficar poderosa numa cidade, uma cidade-estado, as duas famílias se juntavam através de um casamento de um ente querido ali, de um filho, né? E ali, no casamento desse filho, eles assim aumentavam o poder familiar na cidade. E assim sucessivamente. O livro de vocês traz também
essas transformações no período arcaico, que é quando as cidades passam a se tornar realmente cidade-estado, quer dizer, as cidades pequenas vão ser dominadas por cidades maiores, chamadas cidades-estado. Uma cidade que tinha seu próprio rei, seu próprio governo e dominava as pequenas cidades, certo? Uma pausa para uma coisa, peraí. O que é isso? Nosso professor de geografia, de vez em quando, inventa de pegar uma espada e fazer essas peripécias aqui. Vamos seguir a aula. Pessoal, seguindo, a gente vai entender o seguinte, que toda a história grega ocorre ali entre a Grécia e o mar, né? O mar é o Mediterrâneo, porque é o seguinte, assim como os fenícios, os gregos tinham poucas terras cultiváveis. Cultivavam azeitona, uvas para fazer vinho, mas viviam bastante do comércio marítimo, por isso tinha uma frota naval invejável. Tá ok? Vamos deixar como atividade para vocês a página 20 do livro de História do terceiro bimestre. Tá ok? Um abraço no coração de vocês, estudem, até depois de amanhã. Um abraço no coração.